Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos continuar com os assuntos da aula passada. Como vocês sabem, nós estamos estudando o capítulo 8, que tem como tema os estados físicos da matéria e suas características. Estamos na parte 2. Tem como tema processos endotérmicos e exotérmicos e densidade. Então, peço que vocês abram o livro de vocês aí na página 112, tá? E vão aí acompanhando, enquanto a gente vai tendo essa conversa, vão aí acompanhando pelo livro de vocês, tá certo? Então, bora lá. Na aula passada, pessoal, nós estudamos sobre alguns processos em que as substâncias elas podem passar de acordo com a sua temperatura, tá certo? Então, hoje a gente vai nos aprofundar um pouco mais nesses conceitos, tá certo? Então, vamos lá. Então, de os processos de mudança de estado físico das substâncias podem ocorrer com a absorção ou a liberação de calor. Ou seja, a substância ela pode absorver mais calor ou liberar mais calor, tá certo? Então, quais são esses processos que envolvem a perca e o ganho de calor? Primeiro nós temos aí os processos endotérmicos, ocorrem com a absorção de calor. Quais são esses processos? Nós temos aí a fusão, a vaporização e também a sublimação. E quais são os processos exotérmicos? Ou seja, os processos que liberam calor. Nós temos aí a solidificação, a liquefação e a sublimação, tá certo? Repetindo, processos endotérmicos ocorrem com a absorção de calor, ou seja, a substância ela vai ficar mais quente. Nós temos como exemplo de processos a fusão, a vaporização e a sublimação, tá certo? E por fim, nós temos os processos exotérmicos que ocorrem a liberação de calor, ou seja, eles vão perder calor. Quais são os exemplos? Nós temos a solidificação, a liquefação e a sublimação, tá certo? Seguindo aí, pessoal, nós temos aí influência da temperatura na mudança de estado. Tem só um errozinho aí de digitação, mas não influencia muita coisa. Então vamos lá. Então, pessoal, a temperatura ela está diretamente ligada ao estado de agitação das partículas. Lembre-se, a temperatura está ligada ao estado de agitação das partículas. Então vamos entender o que é isso, pessoal. Quando a gente fornece calor a um sistema, né, que é constituído por uma substância pura, certo? Quando fornecemos calor a um sistema constituído de uma substância pura. Se a gente anotar suas temperaturas, elas vão ocorrer, vai ocorrer mudanças de estado físico. Isso a nível do mar, tá certo? Então, de acordo com essas características, nós vamos obter o seguinte gráfico. O que foi que eu fiz? Eu peguei o mesmo gráfico do livro de vocês para ficar mais fácil a compreensão, tá certo? Então, vamos analisar esse gráfico aí. Esse gráfico, pessoal, ele diz o seguinte, ó. Observemos que a primeira mudança de estado físico é a fusão. Observem aí onde está a fusão. Esse determinado material está no estado sólido, tá? Observe que nós temos aí T1, que significa tempo 1, T2, que significa tempo 2, T3, que significa tempo 3, e T4, que significa tempo 4. Então, conforme vai passando o tempo, né, a temperatura ela vai aumentando. E nós temos aí a seta para cima, né, que significa a temperatura. TF, temperatura de fusão.
e TE, temperatura de ebulição. Então, como foi dito aí, a primeira mudança de estado físico é a fusão, que ocorre a temperatura de fusão. Então, nesse ponto aí do gráfico, está ocorrendo o quê? A passagem do sólido para o estado líquido. Então, perceba que em determinadas temperaturas ela ainda está em estado líquido, né? Então, ela vai, ó, do tempo 2 ao tempo, aliás, do tempo 1 ao tempo 2 ela está na fusão. Então, do tempo 2 ao tempo 3 ela está em estado líquido. Então, quando chega a um determinado ponto, no que nós temos aí a segunda mudança de estado físico, é a ebulição, que vai ocorrer, que está ocorrendo aí em uma temperatura denominada temperatura de ebulição, tá certo? Temperatura de ebulição. Percebam, pessoal, que o gráfico ele mostra que a determinada substância ela está em um período, tá? Ela está em um período aí passando de um estado para o outro, do estado líquido para o gasoso, ou seja, para o vapor. Então, no caso aí, nós temos como exemplo a substância da água a nível do mar. Então, a fusão da água ocorre na temperatura de 0 graus. E a ebulição ocorre na temperatura de 100 graus, ou seja, a água ela se solidifica a 0 graus e também passa do estado sólido para o líquido, ela se inicia com essa quantidade de graus, tá certo? Se a temperatura aumentar um pouco, ela já deixa, se aumentar para 1 grau, ela já deixa de estar no estado sólido e passa para o estado, e vai passando para o estado líquido, tá certo? Então, gráficos, pessoal, como esses, eles apresentam esses dois patamares, tá? Em que as temperaturas elas permanecem constantes nas mudanças de estado, né? Como a fusão e a ebulição. Então, caracterizam-se o comportamento de uma substância pura, formada por um único tipo de molécula durante o aquecimento. Então, aí, esse gráfico ele está relacionado à substância pura, que não vai ocorrer variação, nenhuma variação, tá certo? Seguindo aí, pessoal, eu quero que vocês observem essas imagens. Percebam o seguinte, nós temos aí, na página 113, uma pergunta: por que os lagos congelam só na superfície? Então, observe aí, se a gente puder parar para observar cada imagem dessa, nós vamos ver que uma parte está congelada e a outra parte não está congelada. Por que que isso acontece? Então, vamos entender um pouquinho, pessoal. Então, essa capa gelada, pessoal, que tem em cima, né? Ela funciona como uma cobertura, né? Que vai impedir que a água que está mais embaixo, mais profunda, ela congele. Então perceba que a temperatura fora da água ela está uma e dentro da água ela está outra. Por que que isso acontece? Porque a água no fundo dos rios, dos mares, ela não congela devido à temperatura que está sendo emanada do solo. Tá? Aí o que que acontece? Acontece o que nós chamamos de um processo de convecção. A água quente, menos densa, tá? Ela vai subir e a água fria mais densa, ela vai descer. Então, como vocês podem ver nessa imagem aí, se contarmos a imagem 3, vejam que a água está passando por esse processo. A água fria vai descendo e a água mais quente, ela vai subindo, ou seja, vai ocorrendo um processo de convecção, ou seja, vai mantendo uma água em uma temperatura estável. E qual é essa temperatura? Em torno dos 4 graus. Então a água ela não vai congelar, tá? Porque para a água congelar ela precisa estar a 0 graus Celsius, tá certo? Então seguindo aí, pessoal, outro caso também, por isso que muitos... nós não vamos chegar nesse ponto ainda não, daqui a pouco a gente chega. Então, pessoal, vamos lá. Então, leiam aí comigo esse pequeno texto aí, que diz o seguinte: a temperatura de fusão, TF, e a temperatura de ebulição em uma dada pressão, que a gente vai já entender o que é essa pressão atmosférica, são propriedades específicas, ou seja, são características específicas das substâncias puras, pois praticamente não ocorre variação
não apresentam valores sem, aliás, apresentam valores sem variação, tá certo? Vamos observar uma curiosidade, pessoal. Nós temos aí uma tabela, né, que apresenta os valores de TF, ou seja, temperatura final, temperatura de fusão e temperatura de ebulição de algumas substâncias. Nós temos aí a água, o álcool comum, o mercúrio e o ferro, tá? Então, temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias puras a nível do mar. Então, a água, pessoal, ela tem uma temperatura de fusão a nível do mar de 0 graus. 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Vamos para o álcool. O álcool comum ele tem um ponto de fusão de menos 114 graus Celsius e um ponto de ebulição. Ele é muito volátil. O álcool ele evapora com muita facilidade. Ele evapora a 78 graus. Nós temos o mercúrio, menos 3 graus, ponto de fusão, temperatura de fusão, na verdade. E temperatura de ebulição 357 graus, beleza? E nós temos o ferro. Então, como vocês podem ver, a temperatura que o ferro aguenta em estado sólido, ou seja, no seu ponto de fusão, é de 1535 graus. E ele só vai mudar, aliás, ele começa a mudar de um estado para o outro, do ponto de fusão do estado sólido para o líquido a 1535 graus. E a 3000 graus Celsius, ele entra no estado de ebulição, tá certo? Se tornando vapor. Então, por que eu coloquei aí, pessoal? Destilação. É um processo que é utilizado para separar componentes de diferentes pontos de fusão. Por exemplo, uma mistura de água e álcool. Para vocês entenderem, pessoal, a questão desse ponto de ebulição. Vejam só. Percebam que a água ela tem um ponto de ebulição de 100 graus. E o álcool ele tem um ponto de ebulição de 78 graus. Se eles forem colocados, né, como vocês podem ver, ele está colocado nesse bastão de destilação. Então, quando você começar a aquecer, quando chegar aos 78 graus Celsius, então, quem vai começar a evaporar primeiro? O álcool. Por quê? Porque o álcool ele tem um ponto de ebulição diferente. E a temperatura ela vai se manter constante a 78 graus, enquanto aquele álcool não ter sido evaporado, destilado, tá certo? Todo. Então, como é que funciona esse destilador? Observem aí que nós temos aí uma saída de água, tá certo? Um cano, que ele está mais azulado. Então, todo o material que está sendo destilado, que está aí no balão de destilação, ele vai passar por dentro desse cano. Porém, ele está no estado gasoso, tá certo? Então, quando ele entra aí no tubo do condensador, que é essa parte mais grossa, o que acontece? Ele vai voltar para o estado líquido. Por que ele vai voltar para o estado líquido? Porque por um lado está entrando a água. Então, se eu adicionar água em um ambiente que está com uma grande quantidade de calor, aquele calor ele vai ser diminuído. Então, ela vai voltar ao estado líquido novamente. Então, percebam que até o recipiente ficar totalmente vazio, tá? A temperatura não vai aumentar. Então, todo o álcool foi evaporado, foi retirado daquela mistura. Logo a temperatura vai subir até chegar nos 100 graus e ocorrer também o processo de evaporação com a água, beleza? Seguindo aí, pessoal, nós temos aí influência da pressão nas mudanças de estado. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho o que é a tal da pressão atmosférica. Então, a Terra ela está envolta por uma camada de ar chamada atmosfera, que possui uma espessura de aproximadamente 1000 quilômetros. Vocês estudaram que o planeta Terra está envolto de uma camada que é chamada de atmosfera, tá certo? Então, essa camada de ar, ela exerce uma pressão sobre tudo que existe na Terra, e ela é chamada de pressão atmosférica, tá certo? Então, o que é a pressão atmosférica, pessoal? É a concentração de ar
em determinada parte do nosso planeta. O que eu quero que vocês entendam é que quanto mais alto, quanto maior for a altitude, né, quando a gente está se relacionando a algo medido do nível do mar, nós vamos chamar de altitude. Então, quanto maior a altitude, menor a concentração de ar e maior dificuldade em respirar, tá certo? Por isso que muitos times brasileiros, quando vão jogar fora, eles têm essa dificuldade de jogar. Por quê? Porque há uma menor concentração de ar. Se há uma menor concentração, então vai ser mais difícil deles respirarem, tá certo? Então, a quantidade de moléculas do ar por unidade de volume, pessoal, diminui com o aumento da temperatura, como eu já citei, né? O que proporciona uma diminuição na pressão atmosférica. Ao nível do mar, a pressão atmosférica ela vale 1 atmosfera, que é chamado, que nós chamamos de 1 atm, tá certo? Então, por exemplo, lá no Everest, no Monte Everest na Ásia, acredito que vocês já tenham visto falar, que tem uma altura de 8.840 metros, acima do nível do mar, ele está mais alto do que o nível do mar. Ele possui uma altitude maior do que o nível do mar, de 8.840 metros, ele tem 1/3 de 1 atm, tá certo? Então, quando a pressão é maior sobre a superfície de um líquido, torna-se mais difícil sua mudança, ou seja, a mudança de estado se altera de acordo com a pressão. Por exemplo, pessoal, quando há uma maior concentração de ar em determinado local, então, por exemplo, se nós tomarmos como exemplo a água que no estado, aliás, que ao nível do mar ela evapora, ela passa do estado líquido para o gasoso, para o estado de vapor a 100 graus Celsius, então, se ela for para um local, se nós formos, digamos que, fizermos o experimento em uma determinada parte mais alta, ela vai evaporar com mais facilidade. Por exemplo, nós temos aí a cidade de Santa Terezinha, no Pernambuco, né, que é um exemplo que está no livro. Então, a altitude lá é de aproximadamente 800 metros a nível do mar. Então, lá já a água ela entra em estado de ebulição a 98 graus Celsius. Então, quanto mais alto, mais fácil vai ser de determinado material ele passar de um estado para o outro, tá? O ponto de ebulição dele vai ser menor, beleza? Então, passando aí, pessoal, nós temos aí uma pergunta, tá? E vamos tentar responder essa pergunta. Por que os alimentos eles cozinham mais rápido na panela de pressão? Então, pessoal, como a gente já acabou de aprender, quanto maior a pressão que o ar exerce sobre a superfície de um líquido, mais difícil será a passagem de suas moléculas para o estado de vapor. Foi justamente o que a gente aprendeu, não é? Então, por exemplo, no interior da panela de pressão, a pressão do vapor era cerca de mais ou menos 4 vezes maior que a pressão atmosférica. Então, nesse ambiente, a água ela pode chegar a atingir 130 graus Celsius. Tá certo? Então, veja só. Então, dentro da panela de pressão, da panela de pressão, há uma pressão diferente da pressão que nós temos aqui fora. Então, lá dentro, a água ela não consegue passar do estado líquido para o gasoso com facilidade. Por isso que, por mais que a temperatura esteja alta, ela não vai passar do estado líquido para o gasoso com facilidade, porque a pressão lá dentro está mais alta do que a pressão aqui fora. Se nós compararmos e pegarmos uma panela normal com uma panela de pressão, nós vamos perceber que a panela de pressão, como todo mundo já sabe, ela cozinha mais rápido por conta da pressão que está sendo lá dentro. Ou seja, a pressão lá de dentro é maior do que a pressão aqui fora, né? Pressão atmosférica. Beleza? Então, pessoal, seguindo aí, nós temos aí densidade, o que é na página 115. Então, pessoal, a densidade, antes da gente falar sobre ela, nós temos... Então, pessoal, vamos entender um pouquinho agora o que é densidade, tá bom? Aí na página 115. Então, além de a gente conhecer, pessoal, a temperatura de fusão e de ebulição, para podermos identificar
uma substância, é necessário que a gente conheça a densidade. Então, o que é a densidade? A densidade, pessoal, é a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado, tá? É a razão entre a massa e o volume de um material. Então, se a gente parar para observar, pessoal, aí nós temos aí nessas imagens, eu pergunto para vocês, das 3 imagens, qual é o material mais denso? A água e esse cubozinho cheio de buracos, a água e esse pedaço de madeira, ou a água e esse pedaço que afundou, aliás, esse material que afundou, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre o que é densidade, analisando a próxima imagem. Então, pessoal, eu acredito que você já tenha observado que se a gente colocar água e óleo de cozinha misturados, o óleo ele vai flutuar, né? Diferentemente de a gente colocar um pequeno pedaço de chumbo na mesma situação. Então, se a gente colocar nesse experimento aí que vocês estão vendo, que eu peguei no livro de vocês também, a água, o óleo de cozinha e o chumbo, diferente do óleo, ele vai afundar. Então, por que ele vai afundar? Em vez de flutuar assim como o óleo. Porque o chumbo ele é mais denso do que o óleo e mais denso do que a água. Ou seja, uma característica de uma mistura de um material líquido com um material sólido é que o material mais denso ele vai afundar. Lembra quando eu falei sobre a questão da convecção? Que a água era mais densa, a água fria era mais densa do que a água quente. Por quê? Porque as moléculas de um material, quanto mais compacto, mais denso, tá certo? Então, já as moléculas da água aquecida, elas estão mais afastadas do que a da água fria, beleza? Então, seguindo aí, pessoal, nós vamos fazer um pequeno cálculozinho para entendermos por que o chumbo afunda, matematicamente explicando. Então, vamos lá. Então, nós temos, pessoal, que a densidade, ela, como vocês podem ver, ela é igual a massa sobre o volume, tá? Nós também podemos chamar de D de densidade igual a M de massa e V de volume. Observem então, pessoal, se a gente dividir, vejam aí na imagem, se a gente dividir 11,3, que é a massa, sobre 1 centímetro cúbico, que é o volume, nós vamos obter uma densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Vamos calcular a densidade da água. Na água nós temos aí a massa de 99 gramas, tá? Por 99 centímetros cúbicos de volume. Logo, quando eu divido massa sobre volume, nós vamos obter 1 grama de centímetro cúbico. Para o óleo, vamos descobrir a densidade do óleo. Então, nós temos 450 gramas de óleo, da massa do óleo, dividido por 500 centímetros cúbicos, que é o volume do óleo. Então, nós obteremos 0,9 gramas de centímetro cúbico. Então, se observarmos, pessoal, o chumbo ele vai ser mais denso do que a água e o óleo. Então, consequentemente, ele vai afundar. A água ela é mais densa do que o óleo, então ela vai ficar embaixo, e o óleo, como é menos denso, ele vai ficar em cima. Observem aí, pessoal, nas mesmas condições de pressão e temperatura, a densidade é uma das propriedades físicas que permite identificar materiais. Então, eu posso identificar o tipo de material através do ponto de fusão, do ponto de ebulição e da densidade. Então, vamos continuar comparando os valores. Observem aí, nós temos óleo menor que a água, menor que o chumbo. Tá certo? Aquela regrinha matemática. Tá bem? Tá beleza? Então, para encerrar a questão de densidade, aliás, perdão, nós ainda temos uma coisinha para falar sobre densidade. Então,
Por esses valores, pessoal, percebe-se que a menor densidade ela vai flutuar e que a maior densidade ela vai afundar. Então, por isso que, vamos voltar a imagem aqui, ó. Voltando a imagem aqui. Por isso que há diferença nesses três experimentos. Nos dois primeiros, a água ela é mais densa do que os dois materiais. E no último, a água é menos densa do que os outros materiais. Tá certo? Então, pessoal, para sólidos e líquidos, a densidade geralmente ela vai ser expressa em gramas por centímetro cúbico, por centímetros cúbicos, né? Que grama nós vamos caracterizar com G por centímetro, cm cúbico ou 3, como vocês podem ver na imagem, tá certo? Então, só lembrando, a densidade também de uma mesma substância ela vai depender do estado físico e da temperatura. Por exemplo, nos casos dos gases, além desses fatores, inclui o que nós conhecemos como pressão, tá certo? Então, para a gente encerrar, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a densidade, na página 116, colesterol e doenças do coração. Então, pessoal, muitas vezes as substâncias elas são separadas e identificadas por sua densidade, tá? Isso também se aplica ao que nós chamamos de lipoproteínas. O que são essas lipoproteínas? São substâncias presentes no organismo que são responsáveis pelo transporte de colesterol no sangue. Então, existem dois tipos de lipoproteínas, que é a LDL e as HDLs. Vamos entender um pouquinho. Lipoproteínas de baixa densidade ou LDL, tá certo? Então, essa é uma sigla em inglês, pessoal. Então, elas são conhecidas, a LDL, como colesterol ruim, e não são transportadas até o fígado, onde elas seriam metabolizadas, tá certo? Essas substâncias, elas permanecem nas artérias, como vocês podem ver aí nas imagens, tendendo a formar depósitos em suas paredes, tornando essas artérias um pouco mais estreitas e vão dificultar a passagem do sangue. Então, esses depósitos, eles podem evoluir e causar uma obstrução total da área, ou seja, fechar a área todinha, o que vai causar sérios problemas à saúde. Por exemplo, vai ocasionar a diminuição do fluxo sanguíneo, e esse fluxo sanguíneo ele vai provocar o que nós chamamos de AVC. Né? O que é esse AVC? É o acidente vascular cerebral, né? Ou popularmente chamada de derrame, como vocês podem ver aí na imagem. Ela consiste na falta de irrigação sanguínea no cérebro, o que pode ocasionar lesão total ou parcial de determinadas regiões cerebrais. Então, o quadro clínico de um AVC ele pode variar desde pequenas alterações de consciência até paralisia total dos membros de um lado do corpo. Então, também pode ocasionar, pessoal, infarto do miocárdio, do coração. Então, popularmente conhecido como ataque cardíaco. E ele é causado pela falta de irrigação de parte do músculo do cardíaco. O que pode levar, pessoal, à lesão total ou parcial de uma determinada região do coração. Então, os sintomas de infarto mais divulgados nos manuais médicos são a dor aguda do peito, uma dormência no braço esquerdo, a falta de ar, náusea e sudorese, tá certo? E nós temos também as lipoproteínas de alta densidade, ou HDL, que são conhecidas como o colesterol bom, porque ela transporta o colesterol para o fígado, onde esse colesterol ele vai ser metabolizado e excretado, ou seja, vai reduzir sua quantidade no sangue. Então, a densidade dos dois tipos, pessoal, de lipoproteínas são: o LDL ele tem uma densidade de 1,04 gramas por centímetro cúbico. Já o HDL ele tem 1,13 gramas por centímetro cúbico, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que ficou aí, é só entrar em contato comigo, que eu estarei aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Então,
Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima.